Então vamos lá, queridos. Isso, Segunda Crônica 7,14 é um texto bem conhecido, mas que é muito importante para nós entendermos como nós estamos nessa caminhada com Deus, nessa quarentena. Né? Nós ouvimos tantas histórias, tanta gente dizendo que não tinha tanto tempo, né, para fazer as coisas de Deus, para se dedicar a Deus, para orar, para ler. E nessa quarentena agora revela a nós, né, para quem está fazendo quarentena, quem está em casa, quanto nós estamos dedicando a Deus, né? Quanto nós estamos buscando a Deus. E isso vai mostrando para nós aonde está mais inclinado o nosso coração, né? O nosso coração está mais inclinado a que área, né? A qual momento que nós estamos dando mais importância. Porque se nós paramos para pensar, todo mundo tem 24 horas por dia para viver, né? Todo mundo tem 24 horas para determinar o que vai fazer. A Rose Varela entrou ali no Face. Então, assim, se todos nós temos os mesmos tempos, né, o mesmo horário por dia, e por que que uns estão tão próximos de Deus, outros estão menos, outros têm muito mais conhecimentos, outros menos, outros mais experiência, outros menos, se todos nós temos o mesmo tempo, né? Então, é uma coisa para a gente começar a pensar e que tipo, né, de pessoas nós vamos ser, nós vamos se inclinar para qual área a mais, em que nós vamos se dedicar, como está o nosso coração voltado a Deus. Tá bom? Então é nesse sentido que nós vamos levar um pouco mais esta palavra, tá bom? Que está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Bom, então por enquanto eu vou ler esse 14, e se nós pararmos para pensar, esse texto ele traz muita coisa para nós refletirmos. A primeira dela é que eu quero destacar com vocês somos parte do povo de Deus, né? Somos o seu povo. Ele disse, o meu povo. Então, nós realmente somos do povo do Senhor. Então, isso é uma pergunta que é divisor de águas, né? Eu vou ser ou eu não vou ser? A minha escolha é ser, então eu vou prosseguir nesses passos que nós vamos conversar. Eu não sou, então esses passos não é cabíveis a mim, né? Então eu vivo outra coisa. Então a primeira coisa que nós temos que ter essa convicção é se nós somos. E se eu te perguntava, se Cristo volta agora, você é salvo? Você se considera salvo na presença do Senhor? Você está salvo diante de Deus? Você acredita que estará com Ele? Né? Você irá com Ele? Então são perguntas que nós temos que fazer, que são perguntas super importantes para a nossa vida. Né? Essa pergunta é mais importante do que qualquer outra coisa que eu possa almejar aqui neste mundo, neste século. Bom, então são perguntas importantes para nós respondermos. Então, se o meu povo, ele está dizendo o seguinte. Então, se o meu povo, né, somos o povo dele. Aí vem o primeiro passo, né? Se eu sou do povo dele, né, que chamo pelo nome dele, né, que se chama pelo nome dele, ou seja, quando se chama pelo nome se identifica, é identificado como, é identificado como povo do Senhor, como filho de Deus, identificado como uma pessoa que vive para ele. Eu não vou nem dizer se significado como cristão, né? Porque cristão é só uma nomenclatura que foi nos dada. Eu acredito que é muito mais do que isso, né? Então, se nós somos identificados como filho dele, temos o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar
Então vem esse primeiro passo, vamos por lá, humilhar. Tá? O que é se humilhar, né, na presença de Deus? O que é se humilhar nesse sentido? Se ele fala, se humilhar é você ficar dizendo para você que você é um pobre coitado e que precisa de Deus? Né? Ai, Deus, eu sou um miserável. Como Jesus explicou numa parábola, né, entre dois tipos de orações, né? Ah, eu sou um miserável, preciso de ti. Senhor, eu não sou nada sem ti. Quando a palavra ele fala se humilhar, ele não está só se referindo a você declarar palavras negativas a seu respeito para colocar Deus acima e aí você ter essa relação com ele, né, de Deus superior e você abaixo. Quando ele fala nós nos humilharmos, o que ele está dizendo? Se humilhar, ele está dizendo no sentido de dar a Deus, né, aquilo que é devido a ele, né, no sentido de, bem, Senhor, eu estou aqui, né, abrindo mão, né, eu poderia ter muitas decisões, muitas escolhas, muitas vontades, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu reconheço que é aqui que eu preciso estar e isso é justo, isso é certo. Fazer a tua vontade é orar. O Senhor te deu 24 horas por dia. Você tem a manhã, a tarde e a noite. A noite é um horário onde o seu corpo precisa dormir. Deus te deu a noite para descansar. Então, quando você levanta da noite, você abre mão de algo que te pertence, que é algo que é uma necessidade de vida. E tá, Senhor, estou aqui, Senhor, acordado, orando a Ti, porque eu reconheço que eu preciso de Ti. Ou seja, isso se torna também um sinal de, Senhor, eu estou me humilhando diante de Deus, estou abrindo mão da minha vontade, da minha autoridade que eu tenho sobre essa decisão, e estou entregando a Ti. Né? Humilhação, uma vez eu vi um teólogo, né, dizer que humilhar-se ter controle da autoridade que você tem, né? Isso é humildade. Eu tomo controle dessa autoridade toda que eu tenho e faço essa administração. Eu não sou acima, não me julgo acima, não sou soberbo, né? Não estou me achando acima. Não, eu ponho-me no meu lugar, né? Eu possuo essa autoridade, mas me ponho no meu lugar para administrar, né, esse controle, né? Então, quando eu tomo esse controle e entrego na mão de Deus, em forma de oração, em forma de uma leitura, em forma de uma busca do qual preciso de Deus, eu estou me humilhando diante de Deus. Né? Isso é muito mais do que só declarar 5 minutos ali, uma vez por semana, Senhor, eu preciso de Ti, pobre coitado homem que sou, e pronto. Né? É muito mais do que isso. Se humilhar, né? Se humilhar é realmente reconhecer que a sua existência depende do Senhor, do qual criou isso. Essa autoridade que Ele te deu para julgar, subjugar, tomar suas decisões, livre-arbítrio, você está pondo debaixo da vontade de Deus. Então você está trazendo isso em forma de humilhar-se, né? De buscar. Senhor, eu preciso. Tá bom? Eu estou declarando, assim, fazendo essas observações a mais para que a gente saia daquela oração né, de perda, de Senhor, pobre coitado que sou, para nós sairmos desse momento, não que há momentos que nós reconhecemos que não temos nada, que não somos nada, mas nós buscamos a Deus e Senhor, não, por tudo que eu tenho, pela saúde que eu tenho, pelo tempo que eu tenho, pelo tudo que eu tenho, eu ponho tudo isso debaixo de Ti, dizendo, tudo isso não é nada comparado àquilo que eu preciso, àquilo que eu estou buscando, àquilo que eu necessito de Ti. Bom, então esse é o primeiro momento, esse reconhecimento, né, que não somos autossuficientes para viver as nossas vidas. Né? Quando ele fala se humilhar, por exemplo, no sentido do relacionamento, do seu lar, do seu casamento, né? Senhor, eu estou aqui, ó, orando a Ti, reconhecendo, colocando o meu casamento, dizendo, Senhor, eu não consigo sozinho, Senhor, eu estou pondo o meu casamento
né, diante de ti, abrindo mão de estar com essa pessoa ou fazer outras coisas para colocar o meu casamento diante de ti, reconhecendo que ele não pode prosseguir se o Senhor não estiver nisso, se o Senhor não guardar, se o Senhor não trabalhar nesse favor, sabe? Então, tudo que você tem é buscar ele nesse sentido. Senhor, eu ponho diante de ti reconhecendo que preciso, reconhecendo que não dá. Né? Tem muitas pessoas que vivem a vida deles e vivem bem e depois morrem e acaba. Né? Tem gente que tem uma boa saúde e morre com saúde, tem gente que tem muito dinheiro e morre com dinheiro, tem muita gente que teve uma boa relação familiar e morre com essa boa relação, mas nunca colocou essas coisas debaixo da presença de Deus e fala, Senhor, com tudo isso ainda reconheço que não posso viver sem ti. Então isso é se humilhar, é pegar aquilo que você tem, que seja bom ou que seja destruído, ruim, e colocar diante de Deus e falar, Senhor, com tudo isso que tenho, bom ou ruim, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem que o Senhor esteja isso nas suas mãos, sem que o Senhor esteja cuidando, guardando, ou até mesmo que nem nós cantamos, né? Agradecendo tudo isso pelo que o Senhor fez. Amém? Vocês estão conseguindo entender aí? Quem está conseguindo entender esse primeiro passo, dá um joinha aí, faz uma manifestação aí de alguma forma na rede social. Ó, eu já ouvi um joinha lá do Facebook, tá bom? Daiane também, amém. Glória a Deus. Então, queridos, é isso, né? É se humilhar. Por mais que você seja bom, sabe? Que nem nós temos, né, bom guitarristas, bom baterista, e eles podem viver isso e para eles. Ou eles podem pegar isso e falar, Senhor, eu sei tocar muito bem, eu sei cantar muito bem, mas isso eu estou pondo diante de ti porque eu sei que sem o Senhor isso não vai a lugar algum, ou não é o que eu estou buscando, ou não é aquilo que eu estou querendo, porque eu quero é muito mais do que simplesmente ser bom nisso que eu estou fazendo. Então, queridos, é só para você ter uma noção que pode ser ruim ou pode ser bom. Nós temos que humilhar-se é entregar e dizer, Deus, não dá sem o Senhor, sem a tua graça, sem o teu amor, sem a tua bênção para isso, sem o teu reconhecimento para isso. Eu preciso de ti. Então, se o meu povo, que chama pelo nome, se humilhar, né? Essa é a primeira parte, se humilhar. Aí depois vem a parte de... Qual que é o próximo aí? Que aí vocês escrevam aí. Ó, vamos lá. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, esse outro ponto é importantíssimo. Então, esse E, a gente vê ele como... Ele é uma conjunção que está adicionando algo, né? Ou seja, é uma condição de acrescentar, de adicionar. E orar, né? A gente até fala aí, mas na verdade e orar. Então, é um outro ponto importante. Então, se somos do povo de Deus, se somos reconhecidos como povo de Deus, pelo nome dele, por filho dele, então nós nos humilhamos e oramos. Uma outra coisa importante é nós orarmos. A outra coisa importante é nós falarmos com Deus, tá bom? E falar com Deus, queridos, eu sei que gente que fala assim, eu falo com Deus dirigindo, eu falo com Deus lavando a louça, eu falo com Deus nisso, eu falo com Deus aquilo. Acredito, isso é bom, isso é importante, a todo tempo estar em espírito de oração, mas nesse contexto, ele está se referindo a se humilhar e orar, ou seja, é uma entrega e oração. É um momento, é um lugar onde você precisa se reservar. É um lugar onde você precisa estar só com Deus, né? Eu não sei se na sua casa há espaço para isso, né? Mas é um momento que você precisa encontrar e dizer para Deus, e estar com Deus em um lugar específico, um lugar com Ele a sós, tá bom? Então é se humilhar, é entregar a Ele aquilo que você vai
entregar e orar a Ele nesse sentido. Então é um lugar de separação, é um lugar onde é você e Deus. Amém? Então se seguirem esses passos, né? Se seguirem essa orientação do próprio Deus aqui, né? De como buscá-lo, de como estar com Ele, nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós desejamos ser. Amém? E ele diz, então, a oração aí dá assunto para mais de muitas lives, né? É assunto para muita coisa. O que é orar, como fazer. Mas o importante hoje é o seguinte, é você dar esse primeiro passo de se humilhar perante o Senhor e falar com Ele. Falar com Ele, orar a Ele, usar a palavra em oração. Dizer, estou aqui, Senhor, porque a tua palavra diz, se eu te buscar, o Senhor vai fazer isso. Se, né, o Senhor, a palavra do Senhor diz para orar em secreto, e em secreto serei recompensado. Estar contigo em secreto. Então, essas orações com a palavra, elas são muito válidas. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Então, esse é o passo 2, o step 2. Tá bom? O primeiro é se humilhar. O segundo é orar. E o terceiro vamos ver aqui, se humilhar e orar e buscar a minha face, né? Buscar a minha face. Então dá para você ver aí que não é oração, qualquer tipo de oração, em qualquer lugar é feita essa oração. Essa oração realmente é num lugar específico, é um lugar onde todo o teu intuito naquele momento é buscar a presença de Deus. Quando ele fala de buscar a face de Deus, é buscar a imagem de Deus, é buscar aquilo que Ele é, buscar aquilo que Ele pode se revelar, tá bom? Então não é buscar uma cura às mãos de Deus, porque há diferença de buscar as mãos, buscar a face e buscar o coração de Deus. Então há tipos diferentes de busca. Né? Então, quando nós buscamos a mão do Senhor, estamos buscando uma bênção, estamos buscando algo que Ele faça para nós. Mas quando Ele fala buscar a minha face, Ele está sendo específico, Deus, nesse texto. Ele está se referindo a buscar a imagem dEle, buscar o que Ele é, buscar conhecer o que Ele se revela a nós. Tá bom? Então, nesse sentido, é buscar compreender Deus naquilo que Ele é, na sua essência, na sua santidade, buscar a Deus naquilo que Ele pode se revelar a cada um de nós de uma forma diferente, né? Então, cada um de nós que temos uma experiência com Deus, fala assim, Deus se revelou a mim de uma forma assim que eu vi muito amor, eu senti uma presença muito forte de um amor, me senti acolhido. Então essa face revelada vem em forma de amor. Tem uns que buscam a Deus e falam, nossa, quando eu busquei a Deus eu senti uma clareza, uma luz muito forte, né? Então as coisas se tornaram um pouco mais claras. Então Deus está se revelando em forma de luz para essa pessoa. E assim vai, né? Tem multiformas de Deus se revelar, mas para cada um nós temos que buscar a face de Deus para saber como Ele vai se revelar a nós. Amém? Quantos estão entendendo? Diz amém. Esse é o terceiro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, se humilhar. O segundo, orar. O terceiro, buscar a face dele. E quarto e último, tá bom? Vamos falar do último? Quantos querem ouvir desse último? Que também está aqui. Não estou trazendo nenhuma interpretação diferente, só estou trazendo para vocês aquilo que está escrito, né? E por último, assim, vamos lá. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Bom, então o próximo passo aqui é se afastar dos maus caminhos. Bom, então o que isso se refere? Se refere, queridos, que quando nós nos humilhamos diante de Deus, né, esse primeiro passo, e começamos a orar a Deus, né, em um lugar específico, querendo revelar, né, a revelação dele a nós, Deus começa a trazer a clareza do pecado que há em nós,
daquilo que precisamos nos arrepender, daquilo que está desagradando ao Senhor, porque podemos cometer coisas que desagradam ao Senhor. E às vezes nem sabemos que estamos desagradando, mas está desagradando. Então, quando Ele revela a nós a face dele, aquilo que Ele é para nós, e começa a trazer a clareza daquilo que nós estamos fazendo que não é compatível ao nome do Senhor, compatível a Deus, compatível com a sua imagem, compatível com a sua integridade, compatível com a sua santidade, nós temos a direção de abandonar esses nossos maus caminhos. E por que se tornam maus caminhos? Porque eles se contradizem aquilo que Deus se revelou a nós. Bom, isso é um poder do Evangelho muito forte, de trazer a nós a clareza daquilo que está nos afastando do Senhor. Né? E é muito mais do que eu falar regras, né, teológicas ou regras morais, né, está muito mais além. Realmente Deus mostrar para você aquilo que está se separando dele. Né? Então, a palavra é muito clara em Romanos que fala que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom de Deus é a vida, né? A vida com abundância, a vida eterna. Então, nessa primeira parte do texto, né, desse verso que está escrito em Romanos, ele mostra para nós que nós estamos separados de Deus, né? E que o salário do pecado é a morte, é morrer na escuridão. Então, quando nós, que somos do povo do Senhor, que estamos se humilhando, estamos orando, buscando a face dele, nós podemos sair dessa vida de pecado e ao invés de vivermos a morte, vivermos a vida com Deus. E aí muda tudo. A nossa vida muda tudo aquilo que nós costumávamos a viver. Costumes são diferentes, são mudados, hábitos são transformados, né? Momentos espirituais que são fracos, de morte, paralisados, são restaurados e Deus traz vida, Deus traz alegria, porque isso é o reino de Deus, paz, amor e alegria no Espírito Santo. Então, essas coisas, elas começam a nossa vida começa a ser transformada, as nossas emoções, elas começam a passar por transformações também, né? Quando Deus começa a operar em nós, né? Aquilo que nos tirava a paciência, Deus coloca paciência através dos frutos do Espírito, que é paciência, amor, paz, bondade, humildade, e assim vai. Ou seja, Deus ele começa a transformar as nossas vidas. E aí tudo começa a caminhar de uma forma onde Deus está, onde Deus pode habitar e viver essa caminhada com Deus. Então, esses 4 passos, né, que se nós fizermos, que são passos nossos, não são passos que Deus vai dar. Os passos que Deus vai dar, eu vou falar agora. Os passos que Deus vai dar. Mas esses são os nossos passos. Então vamos lá, só para vocês não esquecerem: se humilhar, orar, buscar a face dele, se arrepender dos maus caminhos, são passos que nós damos. E agora, passos que Deus dá, vamos lá? Primeiro, diz assim: dos céus eu ouvirei. Tá bom? Então, o primeiro passo é que Deus ele vai ouvir as nossas orações. Tá bom? Então, ele vai ouvir o que estamos orando, o que estamos falando, o que estamos, né, demonstrando a Deus nesses passos que nós fazemos. Então, o primeiro passo é ouvir. Então, você já pode tirar aquela coisa que às vezes fica na nossa mente, aquela vozinha dizendo: Deus não está ouvindo minha oração não está passando desse teto, eu sou muito pequeno para Deus ouvir, Deus tem muito mais coisa para fazer do que ouvir o que eu estou para dizer. Ou seja, então nós podemos tirar essas frases que não são de Deus, essas frases malignas, e nós temos essa promessa que Deus está dizendo que Ele vai ouvir a nossa oração. E isso é muito valioso, ter os ouvidos de Deus inclinados a nós. Tá bom? Então, esses 4 passos vai te levar na reação
de Deus vai ouvir. Então, nós seguindo esses passos, nós pode ter certeza que Deus estará te ouvindo, porque é promessa e Deus não quebra a promessa. Amém? Então, você deu os 4 passos, a Beth até escreveu ali os 4 passos na descrição, né, nos comentários. Então, assim, esses 4 passos, se nós seguirmos, o primeiro passo de Deus que é uma reação para a nossa ação, ele vai ouvir. Então, anota aí, Deus vai ouvir a minha oração. Amém? E isso é poderoso, queridos. Aí, ele tem mais passos. Deus tem mais um passo que Deus faz, que diz o seguinte: eu ouvirei, dos céus eu ouvirei, que é onde ele está, perdoarei o seu pecado. Então, querido, o salmista diz assim que feliz é o homem a que Deus não coloca a culpa do pecado, sabe? É muito bom nós vivermos uma vida sabendo que nossos pecados foram perdoados e os nossos pecados estão sendo perdoados. Você se sente muito mais leve, você fica de bem com a vida. Eu me lembro uma vez, né, que eu estava conversando com uma pessoa, inclusive acredito que era até pastor, e ele disse o seguinte, assim, nossa, o nosso trabalho é muito pesado, né? Muito pesado o nosso trabalho. E eu parei para pensar assim, pesado o nosso trabalho. Ou talvez você pode pensar que o seu trabalho é pesado, né? Que conduzir uma família é um peso, que o trabalho que você está é um peso, a vida que você está levando é um peso. Mas eu olhei para ele e falei o seguinte, não, esse trabalho nosso não é pesado. Pesado é carregar o pecado. Né? E se nós formos olharmos ali, se eu não me engano, Salmo 51, eu não me recordo, Davi começa a falar sobre o pecado que ele cometeu e como era duro, que o pecado secava os ossos dele, que consumia ele, né? Então o pecado estava o destruindo. Então a pessoa que carrega um pecado, carrega essa culpa do pecado, ela sente que os seus ossos estão envelhecendo como um câncer. Essa angústia vai o comendo, vai o destruindo por dentro, vai tirando a alegria de viver, vai tirando a paz, vai tirando o amor, ou seja, vai corroendo por dentro e a pessoa vai se definhando. Então, isso é carregar o pecado. O pecado, ele nos causa essas destruições internas. Então, quando Deus perdoa e nós temos essa paz no espírito, essa paz na alma, reflete no nosso corpo, então nós conseguimos caminhar muito melhor, respirar muito melhor, viver a vida muito melhor, amar as pessoas muito mais, né? Nós não carregamos esse mal dentro de nós, você consegue viver muito mais. Eu posso até dizer que você se rejuvenesce, sabe? O seu semblante fica melhor, ou seja, tudo vai cooperando para o bem. Aí você vai tendo saúde emocional, que automaticamente gera cura para o corpo, né? Porque os bons pensamentos, essa vida de paz, né? Isso vai gerando curas nas suas células, que vai até trazendo cura para o seu corpo, né? E aí é onde entra o próximo passo, né, que é o que acontece, que Jesus está dizendo aqui, né, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando ele fala de curar a nossa terra, querido, é trabalhar em toda a nossa geração, trabalhar em nossa família, trabalhar, né, a cura, tanto cura emocional com o pai, para com o filho, com a mãe, com a liderança, traz essa cura para o meio que você está, a igreja. Ou seja, nós somos curados de alma, somos curados fisicamente, somos curados, até mesmo se o nosso espírito ele estava oprimido, nós somos curados. E aí Deus começa a trabalhar uma restauração em nossa casa, em nossa família, em nosso emprego. Ele traz cura para as nossas vidas. Então é assim que nós devemos caminhar, sabe? Caminhar. Deus não criou o homem para viver uma vida miserável, uma vida de destruição. Isso não é o papel de Deus, isso é o papel do inimigo,
né? Tem gente que fala assim, eu vim nessa vida, estou sofrendo tanto e vivendo uma vida sofrida. Queridos, teremos maus dias, mas não são todos os dias, todos os tempos, sabe? Tem um dia que são maus, que o próprio Jesus disse, né? Virão dias difíceis no mundo, mas nós não somos deste mundo, estamos de passagem nele, então não precisamos viver o mundo. Estamos no mundo, sofremos algumas consequências que se acontecem nesse mundo, mas lembrando que não somos dele e não pertencemos a ele. Né? Nós temos uma morada eterna com Deus. Então, nós seremos curados, seremos restaurados, viveremos aquilo que Deus quer para nós. E isso é lindo porque o Senhor restaura também, Ele cura a nossa visão, aonde nós devemos ir, o que nós devemos fazer e onde devemos seguir. Sabe? Então, é muita coisa que acontece quando Deus fala, curarei a vossa terra. Ele poderia falar, curarei você, né? E aí você estaria bem. Mas é muito mais, Deus pode curar a sua cidade através da sua vida. Quando nós entramos nesses princípios, sabe? Quando nós vivemos esse princípio e fazemos dessa busca que desses 4 passos, um estilo de vida, Deus começa a transformar tudo à sua volta, tá bom? E Deus pode transformar nações. É uma das coisas que ele deixa bem claro, né? Que nesse percurso de toda a palavra, que um profeta nessas condições trabalhou em função de uma nação. Jesus transformou o mundo, os apóstolos transformaram suas cidades até os confins da terra, Paulo até o confim da terra. Ou seja, quantos avivalistas nós não tivemos durante a história, né, até hoje, né? Então, através de uma pessoa, Deus pode curar muita coisa, Deus pode fazer muita coisa, né? Não há limites para Deus quando Ele perdoa os pecados de uma pessoa e começa a trabalhar a cura e a transformação. É muita coisa que começa a sofrer essas reações através do nosso simples passo de se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender. Tudo pode mudar. Amém, queridos? E nesse sentido, nesses passos, eu gostaria que nós caminhássemos, por isso estou compartilhando com vocês, para nós buscarmos essa restauração da visão que Deus tem começado em nós, trazer essa cura, né, a cegueira, às vezes, de coisas que nós estamos perdidos, achamos que estamos perdidos. Deus transforma, Deus cura, Deus ele tem propósito na vida de cada um. Amém, queridos? Vamos orar? Quantos estão entendendo a palavra aí? Dá um glória aí na sua casa. Amém? Queridos, eu quero orar nesse sentido, amém? Desses 4 passos, né? Eu estou aqui como um pastor, estou aqui como um irmão seu, estou aqui como um filho de Deus, como alguém que buscou algo para minha própria vida, compartilhando para que isso seja canal de bênção para a sua vida, buscar a face de Deus. Acreditamos que esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho de nós buscarmos a presença de Deus, tá bom? É a própria palavra, nós lemos, você pode reler isso novamente, né? E tem muitos textos no Novo Testamento que vai completando isso que Deus tem falado. Bom, então eu quero orar com vocês nesse sentido, de nós buscarmos a face do Senhor, amém? Para Ele se revelar naquilo que Ele quer se revelar para você e nós deixarmos passo a passo aquilo que está nos impedindo de se aproximar de Deus. E assim, dando esses passos, Ele restaurando a nossa visão, restaurando e curando a nossa nação, amém? Vamos orar então, queridos. Pai querido, soberano Deus, nesse momento, Senhor, eu oro, Pai amado, por cada filho teu que está ouvindo essa palavra, porque se estão ouvindo é porque, Senhor, eles acreditam, estão dando passos, Pai querido, que são chamados pelo teu nome.
são um povo teu, Pai querido. Então eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando, Pai amado, cada um nesse momento, abençoando cada um, Pai amado, nessa descoberta, nesse caminhar seu, nesse desenvolver, Senhor, a vida espiritual na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai amado, e nós cremos que este ano ainda, Senhor, muitas coisas acontecerão, que o Senhor restaurará a visão, Senhor, de cada um, que o Senhor dará direção para cada um cumprirá aquilo que o Senhor chamou para fazer e que teremos a nossa casa, a nossa nação, Senhor, restaurada por Ti, Senhor. Oramos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos?